Você vai embora! Hoje eu tô com Hugo Santos, que é meu colega de trabalho. Isso aí. Está cursando psicologia na Universidade do Porto. Estamos aqui na Universidade do Porto, a gente veio gravar aqui com ele. E esse vídeo é pra poder te ajudar aí a ter um norte se você tá pensando em estudar em Portugal. Ele tá no Porto, escolheu Porto, mas acredito que o processo seletivo deve ser o mesmo, né? É igual, quase todas as faculdades são iguais. Você tá há quanto tempo cursando psicologia aqui, Hugo? Já tem um ano. Um ano. No meu segundo ano. Sobrevivendo. Sobrevivendo. Hugo tava na Irlanda, eu vou te explicar aí no decorrer do vídeo como é que funcionou esse processo pra ele, mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar vídeo novo. Clica nesse botão de gostei pra esse vídeo chegar pra mais pessoas e deixa aqui no final do vídeo o seu comentário, o que é que você achou, se esse vídeo te ajudou. Vamos lá, Hugo. Vamos lá. Você tava na Irlanda, fez 2 anos de inglês. Isso. E veio pra Portugal. Como foi esse processo ali pra poder fazer uma faculdade em Portugal? Então, você quer uma história triste? Não tenho. Amo, pronto. Quero uma história de felicidade, vamos. Foi bem tranquilo, foi bem surpreso pra mim. Eu fiquei de 2018 a 2020. Aí aconteceu um negócio chamado Covid, não sei se você lembra. Sim, lembro do caso. Então, aí aconteceu o Covid e falei, vou pro Brasil, né? Pagar um aluguel caro na Irlanda pra ficar dividindo casa. No Brasil tem cama, comida, roupa lavada, cachorro. E aí eu fui pro Brasil, voltei e eu pensei, e agora, né? Preciso voltar, quero voltar. E aí eu tinha a opção de fazer um mestrado na Irlanda, que era uma coisa que eu já queria fazer antes da pandemia. Mas eu fiquei pensando, poxa, é bem caro. Nós cogitamos isso também. E é uma coisa em comum que nós temos. Hugo também é formado em jornalismo. Exatamente. E a gente também, aí a gente pesquisou um mestrado em comunicação lá na Irlanda, era 14 mil euros, o que a gente queria fazer. O meu era 12 mil. E assim, vamos combinar, né? A gente aprende fazendo também, né? Não era uma coisa que falasse, nossa, vou aprender uma coisa que eu não sei, né? Sim. Que a verdade é essa, a comunicação, ela é muito assim, né? Mas aí eu pensei, por que não Portugal? E aí, com essa possibilidade de trabalhar remoto, era uma coisa que eu já me interessava bastante, né? De poder trabalhar remoto, de poder estar ali fazendo parte da seda, vendendo intercâmbio, mas também morando num país com custo de vida menor, né? Lembrando, claro, que eu não ia trabalhar aqui, porque a gente sabe que o salário aqui é mais baixo, é uma realidade um pouco mais complicada. Foi algo que a gente estava conversando nos bastidores. Eu falei que ele é meu colega de trabalho, porque ele também é gerente de vendas na Seda College. E aí fica, tipo, acho que é o melhor dos mundos. Você recebe o dinheiro de um piso da Irlanda e vem pra cá, pra Portugal. Então acho que o custo diminui muito, né? E até pra quem trabalha aqui também. Se vindo com planejamento, acho que também dá certo. Igual a gente tava falando, se for casal, ou se você tiver uma profissão ali que vai ganhar um pouco mais do que o mínimo, aí eu acho que ajuda sim. Agora, se você vem ali sem qualificação, sozinho, pra uma cidade igual Porto, né, que aqui é a segunda maior cidade do país, né, tem um custo de vida um pouquinho mais alto, né, igual Lisboa, igual outras cidades grandes. Mas eu pensei, não, por que não Portugal? Mas eu pensei, não quero entrar com aquela coisa da manifestação de interesse. Comecei a pesquisar as faculdades e eu vi que um critério que elas têm em comum é a nota do Enem. A nota do Enem do Brasil nas faculdades aqui. Isso, exatamente. Eu só tenho o Enem, mas é um Enem de 2009. Essa é a melhor história. E aí eu conversei com algumas assessorias por Instagram e eles falaram que não, que eram só 3 anos e tudo mais. E aí eu tinha muita vontade de estudar aqui, na Universidade do Porto, que, desculpa, é a melhor do país. Olha só, desculpa. Né, a universidade aqui é a melhor do país, está naquele ranking lá, entre as 300 melhores do mundo. E o preço, né, gente? Sim, quanto foi? Preço é uma coisa importante, todo mundo que tá vendo esse vídeo fica ali. E quanto foi pra ele estudar, já que na Irlanda era 12 mil? Quanto é pra estudar aqui? Aqui eu pago 1.925 por ano. Por ano. Dividido em 10 vezes. Em 10 vezes dá 192 euros. Olha, pensei rápido. Então, assim, uma graduação em psicologia no Brasil, ela começa ali em R$1.500. Aqui até convertendo é mais barato. E aqui você paga o mesmo valor o ano inteiro. O Enem, você conseguiu usar a nota do Enem? Isso, exatamente. De 2009? 2009. Mentira! Então, aí eu comecei a ler os editais e aí eu falei, não, eu só quero a Universidade do Porto, porque aqui realmente é a mais barata mesmo, né, do país, em termos de universidade pública, né? Você tem outras privadas, mas todas ali 3.500, 4.000, 5, Universidade de Coimbra, se não me engano, são 7.000. Então a gente paga a universidade pública aqui em Portugal?
paga a universidade aqui, gente, nada é de graça. Mas os portugueses pagam mais barato. É porque os cursos aqui são tabelados, é o mesmo valor. Então, a psicologia, economia ou até medicina vai pagar o mesmo preço. Só lembrando que medicina é o único curso que a nota do Enem não vale aqui. Sério? É. Olha, é uma coisa que eu também não sabia. A medicina aqui é somente para quem tem passaporte europeu. E aí eu falei, deixa eu ler esse edital. E no edital não falava isso? O limite edital, do ano. Não, vou mandar um e-mail e vou perguntar. Oi, gente, tudo bem? Morei na Irlanda. Nanana. Eles responderam bem em português, assim, né? Falei assim, a minha nota do Enem de 2009 vale? Eles só responderam assim, boa tarde. Sim, vale. Mais nada. Esse foi o e-mail. Aí, com base nesse e-mail, eu falei assim, vou me inscrever. Porque era muito simples, era mandar a cópia da nota do Enem. Eu não tinha a nota do Enem, mas aí eu liguei no Ministério da Educação. Aí, eles mandaram pra mim a minha nota no meu novo e-mail. E aí eu tinha que ter o histórico escolar do ensino médio, que eles fazem uma média, que eu nunca entendi essa média, mas eu entrei, isso que importa. Então você só usou a nota do Enem e o histórico escolar do ensino médio. Mais nada. E pagou, né? A inscrição. Pagou a inscrição, quanto foi a inscrição? 100 euros. Gente, amor, acho que a gente vai fazer nosso mestrado aqui, viu? E Tô mais tentada. nada, e mais nada. Mas isso é a graduação, né? Tá. O mestrado eu sei que tem um processo um pouquinho diferente. Tá, então você tava me explicando também que aqui é diferente como divide a psicologia, né? Pelo menos o seu curso. Isso, exatamente. Não, isso eu terminar. E aí eu não me preparei pra vir. Porque Tá. eu pensei, eu não sei, acho que eu não vou passar. Porque eu não tinha parâmetro pra saber se a minha nota do Enem era boa, se não era. Assim, a minha nota era até boa, porque eu ganhei na época eu tinha bolsa, quando eu fiz o Enem, com essa nota, eu ganhei bolsa do ProUni integral no Brasil. Só que o resultado saiu, eles mandaram, o resultado não saiu no site, eles mandaram um e-mail pra gente. Só que eles mandaram um e-mail muito formal, né? Pretende-se a referida vaga supracitada, comunico a vossa opção. Sim. E eu não entendi se eu tinha passado, porque não é igual a gente no Brasil, né? Você foi Parabéns, aprovado. você foi aprovado. Eu mandei para um amigo meu que morava em Lisboa e ele falou assim, Hugo, você passou? Eu falei, não, mas eles estão perguntando se eu tenho interesse, caso eu venha passar. Ele falou, não, eles estão falando que tem uma vaga, que você passou, que você tem 24 horas para falar se quer ou não, que eles vão chamar o próximo. Falei, sério? Eu só respondi assim, sim. Aí no outro dia chega uma mensagem lá no e-mail assim, caro candidato, segue o link para esquecer. Eu passei. Perfeito. Mas como é que foi? Você, no caso, entrou com a nota 100% do Enem ou você precisou dar uma entrada lá? Fazer outra prova daqui, da universidade. Não, só da nota do Enem. Nada disso, só isso. Gente, que perfeito. E aí a inscrição tudo online, eu paguei a matrícula, que era 192 euros e tudo dentro. Então tá, você tem um ano aqui e você estava explicando que são 3 anos de graduação e 2 anos já com mestrado, né? Se você fizer São os 5 5 anos ao total. aí você já sai mestre. Só que aqui, diferente do Brasil, se você tem um mestrado, você não pode dar aula em faculdade. Não? Você pode dar aula em cursos, assim, curso técnico, mas você não pode dar aula em graduação, aqui só com doutorado. E aí, você chegou aqui, tem um ano, conta um pouquinho dessa sua experiência no dia a dia, né? Porque você fez faculdade de jornalismo no Brasil. Sim. Tem uma dinâmica ali. Como é que tá sendo a dinâmica aqui? Então, levei pau, né? Um monte de matéria. O ensino aqui é muito tradicional. Os portugueses, eles já estão acostumados a lidar com isso. Não tem essa coisa da revisão. A figura do professor é mais uma figura para explicar o conteúdo que subentende que você já estudou antes, né? Só que o problema é na hora da prova, porque a prova é sempre uma surpresa. Como tem muito conteúdo, o professor pode usar tanto o que ele falou em sala, quanto que tem tipo de bibliografia complementar, essas coisas, entendeu? Entendi. E uma coisa que eles têm aqui, eles têm um calendário de provas. As minhas primeiras provas foram em janeiro, eu não tinha a mínima ideia. Tipo assim, acabou o Natal, assim, eu tô vendo no grupo da faculdade, tá todo mundo assim, pessoal, alguém tem um resumo da prova dia 3. Eu falei, dia 3? 3 de janeiro? 3 de janeiro tem prova? Como assim? Falei, quem estuda na primeira semana de janeiro? As pessoas não fazem nada na primeira semana de janeiro. Mas eu pensava que o ano letivo começava em fevereiro e em setembro, não? Não, aí o semestre começa em fevereiro. Começou dia 19 de setembro. 19 de setembro a 18 de dezembro. Tá. Né? São 4 meses. Aí o mês de janeiro é prova. Só prova. Só prova. Tá. Aí dia 7 de fevereiro começa o segundo semestre e vai até junho. E o que você acha que é mais diferente, assim, do sistema do Brasil pro de cá? Tipo, você passou
a prova, aí você já pode ir pro outro semestre, você tipo faz uma recuperação, coisas Tem uma desse tipo? recuperação. O que é bom aqui, a média, você tem que ter 50% de aproveitamento, então não é uma média alta. Mas você tem uma recuperação só e acabou. Só que eu, graças a Deus, consegui chama Estatuto do Trabalhador, que é um estatuto que te dá, se você trabalha, você tem direito a uma recuperação especial. E você não pode ser reprovado por faltas. E você tem muito brasileiro aqui estudando com você? Algumas turmas já tem, depende da disciplina, tem mais de 200 pessoas, né? Eu acho que pela quantidade de pessoas na sala, como você falou, o personagem do professor é um pouco diferente, né? Porque é muito amplo. Sim, exatamente. Não dá pra atender de um a um, tirar Aí dúvida. a gente tem algumas matérias que são práticas, né? Psicologia da percepção e atenção, que aí geralmente tem alguns testes, né? E uma coisa bem diferente, foi bom você ter falado, que você tem sempre 2 professores para a mesma matéria. Porque aí você tem 2 aulas daquela matéria e uma aula é um professor, outra aula é outro professor. Meio que um revezamento. Isso é bom? Não é tanto. É diferente. É bem diferente, porque geralmente são os 2 que fazem a prova. Então Entendi. a prova, você percebe que a prova tem um tom ali de um Entendi. professor e tem um tom de outro. Eu peguei aula com um professor brasileiro, é diferente, né? A didática, o ritmo. Você sente alguma dificuldade na questão Ele é da língua? nordestino também, Ai, que então ele é massa. todo dinâmico, né? Você sente dificuldade em relação à gramática, língua no dia a dia ou isso não interfere no, No seu começo, aprendizado? com certeza. A gente chegou, ainda tava tendo aula de máscaras, né? Então Hum. imagina, falando dentro da máscara, o português de Portugal. Então, assim, pra era... gente que tem uma... Eu mesmo falo rápido. Vocês percebem aqui, né? Aí quando a gente sai É. disparando falando português brasileiro, aí também sente esse impacto. Foi pra mim um pouco confuso no começo, né? Mas agora você já pegou o ritmo. Não, agora é tranquilo. Tá. Agora é Então vamos lá. Se você quer vir pra fazer uma faculdade aqui, pode tentar a sua nota do Enem. Caso não, acho que tem uma prova daqui. Pelo menos aqui, não. Se for estudante internacional, ou seja, brasileiro, não. Agora, você pode entrar no regime normal, que aí você faz uma prova, mas aí você tem que morar aqui. Existem vários convênios, eu acho que é importante falar pro pessoal. Tem muitos convênios entre Brasil e Portugal, né? Sim. Não sei se você já leu o Estatuto da Igualdade. Já ouvi falar dele. É. Tô pra ler porque eu vi um negócio que tem cartão cidadão que eu posso fazer pra conseguir. Eu já ouvi. Se a gente estiver legalizado aqui, a gente pode até votar nas eleições municipais. Sim, A gente pode isso. concorrer a cargos públicos em concurso. A gente pode ser... A única coisa que a gente não faz é, tipo, votar pra presidente. E, é claro, a cidadania, que aí demora um tempo, né? Sim. Mas até as oportunidades iguais em vagas de trabalho, isso fala no estatuto. Que brasileiros e portugueses, tendo os mesmos critérios técnicos para Sim. ter uma vaga de trabalho, eles não podem ser diferenciados por causa da nacionalidade. Pelo que eu entendi aqui conversando com o investimento pra estudar aqui, ele não é um investimento gigantesco. Não, Eu acredito que depende muito de planejamento, você trazer um dinheirinho também. Então, já estuda pro Enem, se você quiser um vídeo falando sobre isso, sobre o Enem, como entrar aqui, já deixa aqui nos comentários que a gente traz esse vídeo. E um resuminho rápido, Hugo. Parte positiva e negativa de estudar e morar aqui em Porto, em Portugal. Aqui no Porto, né? Porque a gente falou em Porto e o povo fica no Porto. Aqui no Porto. A gente sabe que a gente tá numa condição melhor, porque, né, eu já vim com trabalho, então eu não posso falar como os meus colegas, outras pessoas aqui. Mas eu acho que a parte positiva é a segurança, a comida, o clima. Eu acho que a parte negativa é porque, assim, ainda há uma certa rixinha entre os portugueses com os brasileiros. Não são todos, Sim, mas tá. a gente percebe ali, às vezes, que eles não é que não gostam, mas eles se sentem um pouco incomodados. Mas eu acho que o brasileiro também, ele precisa entender que aqui não é o Brasil, né? Tem esse detalhe. Que o brasileiro não consegue, às vezes, lidar com isso. Eu tava numa balada, e aí começou a tocar a Anitta. Sim. E aí, um brasileiro falou pro português assim, Anitta, e falou, vai até o chão. Aí ele virou e falou assim, não gosto de Anitta. Acho que é um desperdício pra música. Não gosto. Acho ela vulgar. E pronto. E ele assim, tá bom. E continuou a vida dele. Tomou a cervejinha dele, continuou falando ali normal com a gente. E o brasileiro falou, o quê? E começou tipo assim, sabe? E assim, que é diferente, por exemplo, na Irlanda. Na Irlanda, se você virar para um irlandês e falar assim, vai, Anitta, ele vai descer, ele vai fazer para ele entrar na brincadeira, entendeu? Entendi. E eles não são assim. Se eles não gostam, eles vão falar, não gosto. E eles também não são obrigados a nada. Mas eles não vão falar assim, volta pro Brasil, vão criticar você. É ter bom senso, né? Eles Eu acho vão que de falar ambos os assim, lados. eu não gosto de
Anitta. Então, pra mim, é indiferente. Teve uma colega minha que veio reclamar porque o professor corrigiu algumas coisas no artigo dela do português brasileiro, sabe? Sim. Mas é porque algumas palavras mudam o sentido, né? Entendi. Só que eles entendem, por exemplo, de facto, né? De fato. Fato pra eles é uma roupa, é um conjunto de roupa. Então, se você escreve de fato, eles entendem que você tá se referindo à roupa. Eles sabem que não é porque a gente é brasileiro, mas, pô, custa pôr um Czinho ali, entendeu? Entendi. Mas de resto, assim, não tenho o que reclamar, me sinto bem aqui, Quanto é que gosto você gasta daqui. em média aqui, morando aqui hoje? Gente, eu gasto muito pouco. Ah, eu pensei que você ia falar, eu gosto muito, gasto milionário. Uns Não, 1.000 euros. Não, meu custo de vida fixo com faculdade é de 800 euros. Sério? Eu tenho um quarto só pra mim, um quarto grande, eu pago 300 euros com contas. Aí eu pago 190, vamos pôr 200 euros de faculdade. Sim. 300 euros é mercado, academia. Perfeito. Né, cortar o cabelo. É isso, esse vídeo ficou longo, mas tá super completo. Não, Acredito tá. que deu pra ajudar bastante quem tá aí A procurando gente nem a faculdade. fala muito. Não é, menino? Dois jornalistas conversando junto. Mas acho que esse vídeo vai te ajudar tanto se você quer vir direto do Brasil Exato. ou quer vir da Irlanda também. Saiba que você pode usar a nota do Enem. Se você for estudante ou se você tiver legalizado, né, no país, o tempo de visto, né, de residência, ele vai contar pro passaporte. Você pega o visto por ano? Ano de ano. estudo? Cada É, ano igual você eu renova. renovei agora, e em janeiro eu vou renovar de novo. E Meu vai visto renovando. começou em janeiro, né? É, depois de Assim vai. 5 anos você pode ter a possibilidade de pegar o passaporte português. Português, Correto. exatamente. É isso, obrigada por ter acompanhado até aqui. Sucesso, boa sorte aí na sua aplicação, né? aí, Qualquer coisa gente. procura Hugo. Vem aqui, ó, vai Isso, pra posta segue de no Hugo. Instagram, É, @Hugo P. Hugo. Santos. Pronto. Isso Um mesmo. cheiro, sucesso aí na jornada. Assiste esse vídeo aqui e esse vídeo aqui e se vai embora.